Boa noite, é uma bênção estarmos reunidos mais uma vez. Graças a Deus, pela graça de Deus e para a glória do Senhor, é que estamos aqui hoje à noite para adorá-lo. E a adoração, ela tem que ser ativa, ela não pode ser somente passiva, não é verdade? Mesmo que você esteja sentado nessas duras cadeiras, mas a adoração tem que ser ativa com a nossa mente, o nosso espírito e a nossa atitude. Falei cadeiras duras porque em breve nós teremos aí novidades sobre cadeiras um pouco mais confortáveis. Às vezes eu fico pensando, será que vai ser bom? Porque vai ajudar a dormir mais. Friozinho, né, acolchoado, aí pode ser que a gente durma mais na mensagem do que com as cadeiras duras, né? Mas vamos fazer uma pesquisa, perguntar aos irmãos o que é que os irmãos preferem, a cadeira dura ou a cadeira mais acolchoada. Acho que a pesquisa vai ser para fofinha, né? Mas, irmãos, sem mais brincadeiras, você já pensou, e eu sei que essa pergunta é muito difícil, porque eu me questiono, o quanto você ama os perdidos? Quem são os perdidos? Os perdidos são aqueles que estão sem Cristo, são aqueles que vão para o inferno porque não creram no Senhor Jesus. Nós os amamos, amamos aqueles que estão nessa condição, mesmo os erros que eles têm cometido, as desobediências, as imprudências, mas quando você olha para uma pessoa sem Cristo, apesar dos males que ela faz, das escolhas erradas e irresponsabilidades que ela toma por pecar deliberadamente, mas você olha para ela e ama, porque você sabe a condição em que ela está. Talvez a pessoa nem perceba o tanto que ela vive numa situação difícil sem o Senhor Jesus Cristo. Mas até que ponto você já pensou, já refletiu ou se perguntou, eu amo uma pessoa perdida, condenada, porque não creu no Senhor Jesus Cristo? Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 3, verso 20, Paulo falando que todos pecaram. A depravação total, todo o corpo do homem, da mulher, foi corrompido pelo pecado. Não tem uma molécula, uma célula, um átomo do nosso corpo que não esteja revestido do pecado. Não sabemos explicar tudo, onde está o espírito dentro do nosso corpo, a gente não sabe explicar isso, mas nós sabemos, entendemos pela Escritura que quando uma criança, ela é, digamos assim, gerada, gestada e nasce, o espírito é junto, não tem uma alma pré-existente, que Deus pega aquela alma e bota no bebê, isso não existe, certo? Não existe. Então, na fecundação ali, é que ocorre a geração do espírito também. É um negócio que nós não entendemos, sobrenatural, obviamente, naquele momento, não é nem sobrenatural, perdão, é espiritual. Então, está junto da carne ali o espírito, na fecundação do óvulo, e surge um bebê com um espírito ali, né, daquela fecundação. E ele já nasce todo em pecado. Todos nós nascemos assim, né, completamente pecadores. Paulo fala disso. Tanto os gentios, os que não são judeus, como os judeus já nasceram no pecado. E então, o apóstolo, ele escreve aquela igreja de Roma, visando fazer uma parceria missionária para chegar na Espanha, que era os confins da terra. Ele escreve agora, falando a partir do capítulo 3, verso 21, sobre a justificação pela fé, que é o tema da epístola. Que aquele que é completamente depravado, ele pode se livrar da condenação do inferno, porque Jesus morreu numa cruz pelos pecados dele. Essa é a mensagem do Evangelho. Se ele se arrepender dos pecados, crendo no Senhor Jesus, porque Jesus nos substituiu na nossa condenação ao ser pregado lá na cruz do Calvário. Então, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 vão falar da justificação pela fé. E no capítulo 5 também fala da reconciliação com Deus. Éramos inimigos de Deus, todo ser humano. Olha como isso é pesado. Todo ser humano que não tem Jesus como Senhor e Salvador inimigo de Deus. Aí você diz, sou não. Bem, então,
sua palavra contra a da Bíblia Sagrada. Se você não creu no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que você é inimigo de Deus. O favor de Deus não está sobre você. Isso é muito forte. E no capítulo 6 ao capítulo 8, nós vimos sobre a santificação. Nós temos o Espírito nos inclina para as coisas de Deus, o Espírito nos ajuda a mortificar a carne, é o Espírito que diz a nós que nós somos filhos de Deus, é o Espírito que nos fortalece para sofrermos por Cristo no meio das perseguições, porque nós não conseguimos, e sofrer por Jesus é melhor do que viver nos prazeres desse mundo, é incomparavelmente melhor. Do 6 ao 8, santificação. E agora nós vamos entrar em uma nova parte da epístola de Paulo aos Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11. E o tema desses 3 capítulos é basicamente a nação de Israel no contexto da igreja. A nação de Israel e o que é que aconteceu com Israel nessa fase chamada igreja, que começa em Atos capítulo 2. E por que isso é importante? Talvez para nós, na modernidade, não seja tão relevante. Mas tanto a igreja de Roma, como outras igrejas, possuíam muitos judeus convertidos ali. Muitos judeus convertidos. E muitos deles ainda apegados à lei de Moisés, a uma tradição do Pentateuco, que não mais era necessária, porque a velha aliança passou, agora é a nova aliança. A igreja vive por princípios, não por leis estabelecidas como num país, como era Israel, uma nação na antiguidade. O fato, então, é que agora Paulo vai tratar de Israel. Os judeus são completamente pecadores, pela lei eles não serão salvos, pela circuncisão eles não serão salvos, eles precisam da justificação pela fé. E então Paulo começa o capítulo 9 falando do seu amor pelo seu povo. Por isso a ideia de hoje devemos sentir amor pelos perdidos. E a pergunta que você deve se fazer ao longo desse momento em que vamos ler a Escritura eu amo os perdidos? Até que ponto eu amo os que vivem sem Jesus Cristo? Aqueles que não querem saber do Senhor Jesus, não creem na salvação pela fé no nome de Jesus, não querem saber de Bíblia, não querem saber de nada disso. Eu, como filho de Deus, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, o que é que como eu ajo para com essas pessoas? O que é que eu sinto por essas pessoas? O que é que eu faço por estas pessoas que estão sem Cristo? Olha Romanos 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Devemos sentir amor pelos perdidos, e nós vamos ver aqui pelo menos 3 ensinos de como nós devemos amar aqueles que estão perdidos nos seus pecados, sem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O primeiro ensino é que sentir amor pelos perdidos é estar triste por eles. É estar triste. Nós devemos ficar tristes pelos nossos familiares, amigos, vizinhos, círculo de amizade, círculo social, principalmente aqueles que a gente está mais próximo e ligado e sabe que ele está perdido. Certamente você já falou do Evangelho para ele, e às vezes a gente fica mais triste ainda, porque fala do Evangelho, repete o Evangelho, só falta ficar desagradável às vezes. Eu acho que todos aqui passaram por isso. Você prega tanto que já ficou chato de tanto você pregar para aquela pessoa. E nós ficamos muito tristes porque estes não querem saber do Senhor Jesus. Esse era o sentimento de Paulo. Paulo para com todos os judeus. Romanos 9, verso 1 diz: digo a verdade em Cristo, não minto. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque o que ele vai dizer mais na frente parece mentira. A gente vai entender por quê.
A gente leu os 5 versículos que nós vamos estudar hoje, e o que ele vai dizer mais na frente, no verso 3, parece uma mentira. Se um judeu ouvisse aquilo naquela época, ia dizer, essa é a história de Paulo, é porque ele quer me converter. Um judeu ia pensar assim, ele não ia acreditar. Por isso que Paulo começa declarando, digo a verdade em Cristo, não é a verdade qualquer verdade. Ele evoca Jesus Cristo como testemunha. Estou evocando Jesus como testemunha de que eu estou dizendo a verdade. Eu não minto. É muito enfático aqui, eu não minto, porque ele já entendia que os judeus que lessem essa epístola, judeus não cristãos, eles iam dizer, isso não é verdade. Paulo está dizendo isso da boca para fora. Ele não tem esse amor por nós. Continuando no verso 1, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Ele evoca agora a terceira pessoa da Trindade como testemunha. O Espírito Santo é testemunha na minha consciência de que eu não minto. Lembra que nós lemos há pouco que o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo aqui é outra testemunha, Deus também, e Paulo evoca dizendo que eu não minto, ele age na minha própria consciência. E então, no verso 2, ele diz, a sua tristeza, tenho grande tristeza, incessante dor no coração. Era uma dor constante. Essa dor, a palavra aqui no texto original para dor, é como se ele fosse traspassado por uma espada, ou ele tivesse uma fratura muito grave. Era uma dor enorme e que não parava. Por quê? Porque muitos judeus, não poucos, muitos judeus, a maioria dos judeus não havia se convertido. E aí levanta uma questão e um problema que vai ser resolvido e respondido no final, no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11, que para nós talvez passa despercebido, mas é uma questão muito importante. Por que muitos judeus não se converteram? Embora houveram mais de 6.000 conversões, a maioria de judeus, certamente, lá em Jerusalém, mas ainda é pouco pela quantidade de judeus que existia no primeiro século. Esperava-se que quando o Messias chegasse, a nação de Israel como um todo o recebesse, crendo no Messias, o Senhor Jesus Cristo. Mas não foi isso que aconteceu. A nação de Israel, a maioria, perseguiu Jesus, na verdade, o crucificaram, e perseguiram os seus apóstolos, e perseguiram a sua igreja. Então, Paulo quer mostrar por que os judeus em massa não se converteram naquele período. E ele fica triste também, porque os judeus estão perdendo estas bênçãos do primeiro século ali, bênçãos que nós temos hoje também. Em Romanos 8,31 nós lemos, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqueles judeus, eles não podiam ter essa confiança. O Deus que eles diziam que era o Deus deles, realmente não era o Pai do Senhor Jesus Cristo. O Deus do judaísmo do primeiro século não é o Deus da Bíblia. Não é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham outro Deus na cabeça deles ali. Não podia ser o mesmo, porque eles não criam em Jesus como Deus. Olha Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, um amor que transpõe barreiras, um amor que supera as provações e as dificuldades. Quem pode me separar? Os judeus não tinham isso. Estou falando aqui dos judeus não convertidos, que era a maioria. Então Paulo sofria muito com isso. Muita tristeza, sentia dor incessante. Algumas questões que os judeus naquela época podiam levantar, judeus incrédulos, judeus sem Cristo. Eles podiam pensar, se Deus é tão fiel e poderoso, por que tantos judeus rejeitaram a Cristo? Por quê? Afinal de contas, Jesus era um Messias judeu, veio desde Abraão, da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jesus. Por que tantos judeus não se converteram? O que foi que aconteceu? Eles podiam se questionar. Por que as promessas feitas a Israel falharam? Era uma pergunta que muitos judeus daquela época podiam levantar. Não era para todo mundo se converter? Se converteram vários judeus, mas em relação ao todo, muito pouco. Foi o que houve. Então, veja que a maioria dos israelitas realmente rejeitou Jesus. Será que Deus não foi fiel? Será que a palavra de Deus falhou? Questões
que serão respondidas no capítulo 9, 10 e 11. Mas essas questões que eles pensaram na época nos ajudam a entender a dor e a tristeza de Paulo por seus irmãos judeus não convertidos, porque eles iriam ali, certamente, se não crescem em Jesus, eles iriam para o inferno. Nós temos que entender que no Novo Testamento estão se cumprindo promessas de séculos e séculos e séculos atrás, promessas dadas a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi. E esse cumprimento está acontecendo aqui, parcialmente. O Messias veio, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus. O reino de Deus, ele inicia ali com a chegada do rei, Jesus, como ele entra lá em Jerusalém, montado no jumento, típica montaria de um rei entrando na cidade para tomar posse da cidade, depois da vitória. No entanto, Jesus foi assunto ao céu, está lá, reinando, sim, com o Pai. No entanto, o reino de Deus ainda não está fisicamente instalado. Espiritualmente, sim, na igreja, que é uma expressão do reino de Deus. Quando Jesus voltar, aí o reino de Deus será plenamente instalado. É o que nós esperamos. A nossa pátria vai descer do céu para a terra. Nós, certamente, viremos com Jesus, muito provavelmente. Ou Jesus talvez nos arrebate, né? No momento do arrebatamento da igreja, pode acontecer também a qualquer instante. Mas a questão é que esta era uma preocupação de Paulo, a salvação de Israel. E Paulo entendia por que muitos judeus rejeitaram. Agora ele tem que explicar, para que os judeus crentes entendam por que muitos judeus não se converteram naquele primeiro século. Se converteram vários, mas em relação à nação como um todo, não foi uma conversão em massa. Foi o que aconteceu. E ele vai explicar nestes 3 capítulos. Mas o foco dos 5 primeiros versículos do capítulo 9 é a dor de Paulo. E essa dor é exatamente porque grande parte de Israel ainda está perdida nos seus pecados. Muito religiosos, mas perdidos nos seus pecados. Olha como Paulo se preocupava. Em 2 Coríntios 11, 28, a gente vê como Paulo se preocupava com as coisas do Senhor. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo sofria e sentia essa dor emocional pelos judeus perdidos, mas Paulo também sofria, preocupado com todas as igrejas. Paulo, ele não era o pastor de uma igreja, ele era um missionário, dava assistência a várias igrejas e estava plantando igrejas. Então, veja como ele se preocupava. Verso 29. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Então, Paulo era um servo de Deus, preocupado com o povo de Deus, tinha esse amor pelos irmãos e também sofria pelos perdidos. E é nesse ponto que nós devemos meditar. Como nós temos sofrido pelos perdidos, por aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes o tempo vai passando, os dias vão passando, e nós convivemos com aqueles que não têm Jesus Cristo, como se eles estivessem muito bem, né? E às vezes eles parecem estar bem, parecem tranquilos, com paz, dinheiro, prosperidade, saúde, mas alguém sem Cristo pode estar bem? Não tem como, não dá. Paulo ficou tão perplexo, né, sofria tanto pelos seus irmãos, e isso se expressa no que os próprios judeus apresentaram. Lá em Mateus 27, 22, nós lemos, 22 e 23, o quanto eles clamavam, crucificam, crucificam. Ali era Jerusalém, quase toda em peso, exigindo a crucificação de Jesus. Diz o texto, Mateus 27, 22, replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, clamava que gritavam, seja crucificado, crucifique-o, é o que nós queremos, o povo de Jerusalém. Então, isso fez Paulo ficar perplexo. Obviamente, ele também foi um perseguidor da igreja, né? Os judeus continuaram perseguindo a igreja, e a perseguição foi tão forte que Jesus chama estes judeus incrédulos, lá nas cartas do Apocalipse, de sinagoga de Satanás. E Paulo sofria com isso.
Paulo ficou extremamente triste por ver seus irmãos de raça, compatriotas, sem o Senhor Jesus Cristo. Falamos dessa ênfase na sinceridade de Paulo. Paulo era muito sincero no que ele estava dizendo. Ele dizia: eu não minto, tenho grande tristeza, incessante dor no coração. E por que ele enfatizava o aspecto de ele não mentir, de ele estar sendo sincero e falar aqui a verdade? Certamente, porque o que ele viria dizer no verso 3 era algo que um judeu comum não acreditaria. E é o que a gente vai ver em breve. Mas antes, tem 3 aspectos que reforçam a dor de Paulo. Falamos de alguns aqui, mas 3. Um é que a grande maioria dos judeus, sintetizando, a grande maioria dos judeus não creu em Jesus. Então isso era muito triste. 2, os judeus perseguiram os apóstolos e os discípulos de Jesus. Mesmo depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ainda continuavam perseguindo. E 3, eles também perseguiram Paulo por todos os cantos. Certo grupo de judeus fez voto de não comer. Vamos fazer um jejum aqui até prender Paulo. Para os judeus daquela época, Paulo era um traidor. Paulo tinha rejeitado a lei de Moisés na cabeça de muitos judeus daquela época não convertidos. O apóstolo Paulo estava querendo tirar na cabeça deles pessoas do judaísmo para essa nova seita chamada a seita do caminho, que era o cristianismo que estava nascendo ali, nas igrejas do primeiro século. Então Paulo foi considerado um inimigo do povo judeu pelos próprios judeus, e eles realmente conseguiram prender ali, prejudicar muito o apóstolo Paulo. Mas Paulo, apesar desta perseguição, ele sente tristeza e uma incessante dor por aqueles que o perseguiam. Veja o tamanho do amor do apóstolo. E nós temos que viver exatamente dessa forma. Paulo está replicando, mesmo que sendo ele um pecador, mas ele está replicando, repetindo o amor de Jesus na cruz. Obviamente não igual ao de Jesus, mas imitando o modelo. Aqueles judeus que o perseguiam, e Paulo os amava ao ponto de sofrer emocionalmente por eles. Por quê? Porque quando Paulo estava sendo perseguido ou maltratado pelos judeus, ele não via inimigos. Ele via o quê? Perdidos. Eles estão perdidos. Eles vão para o inferno. É terrível a vida desses judeus. Eu não posso ficar indignado, irado, ou revidar o que eles estão fazendo comigo. Então isso era puro, genuíno amor, obviamente que Deus deu ali ao apóstolo. A maior dor de Paulo, de todas estas, é porque esses judeus estavam perdidos. Em Romanos 10, verso 1, nós lemos: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Essa é a boa vontade, essa é a súplica. Parece que era por isso que ele orava constantemente, para que os meus irmãos judeus venham a ser salvos. Sentir amor pelos judeus, perdão, pelos perdidos, né? No caso de Paulo eram os judeus, mas para nós, todos os que conhecemos, sentir amor pelos perdidos é estar triste por eles. Sei que a gente fica triste com muita coisa na vida, mas você fica triste ao ver pecadores perdidos, ignorantes das promessas de Deus, da salvação no Senhor Jesus Cristo. Às vezes eu faço o teste, a experiência. Você pode ligar a TV e muitas vezes ver uma propaganda daqueles shows. De vez em quando passa. Eu nunca mais assisti TV assim, de canais assim, então eu não sei se ainda passa. Mas há um tempo atrás eu vi, passava um show, uma propaganda de os jovens lá pulando, Rock in Rio, aquela coisa toda, e o que vinha na minha cabeça era: meu Deus, quantas pessoas perdidas, indo para o inferno nestes shows, nestas programações que não agradam a Deus, que servem ao maligno, à prostituição, ao alcoolismo, às drogas, certamente aos demônios, e estão indo para o inferno. A gente vê um negócio desse, é de partir o coração. Jovens, adultos, famílias destruídas, porque não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Se para nós que temos Jesus como Senhor e Salvador é difícil lutar contra o pecado,
Graças a Deus temos a certeza da salvação, justificados por fé, mas lutar contra o nosso próprio pecado já é difícil, mesmo com o Espírito Santo por nós. Imagine aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador. Sofrem. É por isso que se anestesiam nestes prazeres da carne, nas drogas lícitas e ilícitas, porque eles não conseguem encarar, né, a seriedade do seu próprio pecado. Um segundo ensino nesse texto é que sentir amor pelos perdidos é se colocar no lugar deles. Como é que eu sinto amor pelos perdidos? Se coloque no lugar deles. Imagine você sem Cristo. Imagine se você não tivesse se convertido. Como seria a sua vida hoje? Olha, se eu não tivesse me convertido, realmente seria terrível. Eu não me imagino uma vida que preste para mim, se eu não tivesse o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Não concebo. Eu nem penso muito nisso, porque se pensar eu já fico triste, né? Graças a Deus, porque Jesus me livrou, né, da condenação do meu próprio pecado e me deu vida com Deus. E eu acho que esse é o pensamento de todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Se coloque no lugar daquele perdido. Em um certo sentido, foi isso que Paulo fez no verso 3. Olha Romanos 9:3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Eu desejaria, se fosse para eles serem salvos, eu deixaria, né, a graça de Deus. Eu deixaria essa justificação pela fé. Eu escolheria ir para o inferno no lugar deles, se todos eles saíssem do inferno, para poder viver salvos em Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui para os judeus. Veja o tamanho amor do apóstolo pelos seus compatriotas. Entendo eu que é um desejo que ele tem, mas ele sabe que isso é impossível, obviamente, mas isso expressa o tamanho da sua dor pelos irmãos perdidos e o amor dele por aqueles que estão indo para o inferno. Paulo, no capítulo 9 mesmo, vai falar sobre eleição. Às vezes a gente diz assim, se eu sei quem serão os eleitos de Deus, para que pregar o evangelho? Mas Paulo foi um dos missionários que mais pregou o evangelho naquela época. Então essas duas doutrinas, elas se harmonizam. Então o fato de eu saber quem Deus vai salvar, quer dizer, eu não sei exatamente quem é, mas eu sei que Deus já tem aqueles que Ele quer salvar, isso não significa que eu não deva amar os que estão indo para o inferno. Hoje, no nosso momento histórico, estão perdidos. Não há mais esperança para quem vai para o inferno. Morreu sem Cristo, chamas eternas, dor eterna, ranger de dentes. É um local preparado para Deus se vingar e derramar a sua ira contra todos aqueles rebeldes que rejeitaram dar glória ao seu nome. É terrível. E nós não devemos dizer isso com alegria, embora eu sei que é a justiça de Deus, é a vontade de Deus, é perfeita, santa e maravilhosa, sim, mas nós não devemos nos alegrar com os que vão para o inferno. Pelo contrário. Então, quando nós pregarmos o evangelho, nós jamais devemos dizer de uma maneira até agressiva ou acusatória, né, colocando as pessoas no inferno. Pelo contrário, temos que falar do inferno, temos que falar da perdição, mas devemos proclamar o evangelho amando essas pessoas, porque a situação delas não é fácil, irmãos. A vida nessa terra, depois do pecado, ela se tornou muito difícil. Para os crentes é difícil, e nós temos a bênção de Deus sobre nós. E para os que não têm Cristo, olha, imagine o peso do pecado sobre essas pessoas. Você, quem já leu aqui O Peregrino, de John Bunyan, entende bem isso. O pecado é um peso, é um fardo. Quem não tem Cristo, está aí há 20, 30 anos sem Jesus Cristo na sua vida, está carregando um fardo pesado. Daí vem depressões, tristezas, sofrimentos. Mostra que está feliz. No Instagram é todo mundo rindo, batendo foto de café, de comida bonita, de sorvete, né? É uma vida maravilhosa. O Instagram não é a realidade da vida, não. Ali é um Instagram tudo fake, né? Porque quem não tem Cristo não tem como ter uma vida feliz. Não tem. Pode até demonstrar que tem,
mas não tem porque a Bíblia diz que estão perdidos nos seus delitos e pecados, e o pecado não traz felicidade. Paulo diz no verso 3, eu mesmo desejaria ser anátema. Anátema é algo que significa ser maldito. Desejar, eu estou a ponto de querer ser amaldiçoado por Deus no lugar dos meus irmãos. O anátema é uma pessoa que se entrega à destruição. Paulo está dizendo, eu me entrego à destruição no inferno para que o povo judeu que não creu venha a crer no Senhor Jesus Cristo. Ser amaldiçoado, ser anátema é ser separado de Cristo. É o que Paulo está dizendo. Se fosse possível, eu queria ser separado de Jesus. Não ter esta salvação para que os meus irmãos judeus crescem no Senhor Jesus Cristo. Por amor dos compatriotas, os irmãos segundo a carne, aqueles que ainda não creram, veja que esse amor do apóstolo, ele imita o amor do Senhor Jesus Cristo. Tem um personagem na Bíblia que também demonstrou esse mesmo tipo de amor. Foi Moisés, lá no episódio do bezerro de ouro, quando Moisés estava descendo do Monte Sinai, trazendo as tábuas da lei, né, o resumo da lei naquelas tábuas de pedra. O povo lá embaixo não teve paciência de esperar, mesmo vendo, como diz lá em Êxodo 19, Deus se revelando em trovões e terremoto naquele monte. Ninguém podia nem transpor certa linha, senão os arqueiros matavam nem ser humano nem animal, do tamanho que era a santidade de Deus ali, só Moisés podia subir. Mas veja a incredulidade, né? Eles não esperaram e obrigaram, em um certo sentido, né? Constrangeram Arão a fazer esse bezerro de ouro. Arão se deixou levar pelo povo, não teve pulso para dizer não vou fazer, ele seguiu a onda do povo, e nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, certo? Olha aí, exemplo bíblico. E então, quando Moisés desce, vê o povo na idolatria, quebra as tábuas da lei. Mais à frente, Deus manda que Moisés saque da espada, ele e os levitas com ele, e matem todo homem, mulher, criança que estava naquela idolatria. E assim Deus estava se santificando. Em Êxodo 32, verso 32, nós lemos, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Isso aqui é Moisés suplicando a Deus, Senhor, dá mais uma oportunidade para esse povo. Eles cometeram um pecado terrível da idolatria, que é adorando esse bezerro de ouro, mas Senhor, não os extermina, porque a ideia era fazer um novo povo a partir ali de Moisés. E então no verso 33, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Mas o Senhor ouviu o pedido de Moisés e deu a condição ali para que o povo de Israel continuasse, embora muitos foram mortos por causa do pecado. Um amor pelos perdidos, nós devemos ter esse tipo de amor por aqueles que estão longe do Senhor Jesus Cristo. Quando você para pensar nos que estão perdidos, naqueles que vivem nos seus pecados, você consegue ter um tipo de amor, ao menos próximo desse de Paulo, desse de Moisés. Você fica triste, sofre essa dor. Se não, nós temos que orar a Deus para ter esse tipo de sentimento, para ter esse tipo de amor, de percepção, de atitude. Certamente, isso vai influenciar muito na nossa atitude com a obra missionária. Missionário que vai para Israel, missionário que vai para a China, para outros países de difícil entrada e de proclamação do Evangelho. Muitos desses missionários arriscam a vida, desestruturam a família no sentido profissional aqui no Brasil e vão para outras nações. Por quê? Aos nossos olhos, às vezes, são loucos, né? Mas eles vão por quê? Amor aos perdidos. E Deus pode também retirar desta igreja missionários assim, que vão deixar tudo aqui que construíram de lado para amar os perdidos ali em outra nação. E como nós amamos os perdidos? Proclamando o Evangelho, investindo nesses missionários financeiramente, que é necessário. E eu sempre penso na obra missionária da seguinte forma: Deus poderia dar todo o dinheiro para a igreja sustentar os missionários, e o missionário ir para todos os países. Deus tem poder para isso. Mas Ele não quer. Ele quer que os crentes das igrejas retirem o dinheiro do seu bolso, do seu sustento, para investir no missionário. Porque isso é uma demonstração de amor a Deus, porque é a obra de Deus,
e de amor às almas perdidas que estão ouvindo a pregação daquele missionário, aquela voz de esperança do evangelho distante de nós. Vamos ter nossa conferência missionária, e é enfatizando o evangelho, a pregação aos judeus. Paulo tinha um grande amor pelo seu povo. Nós temos que ter amor pelas almas perdidas. Eles sofrem demais. E no final de tudo, as almas perdidas serão condenadas ao inferno, e eles não têm noção do que os espera. E numa perspectiva humana, é assim que nós devemos entendê-los. Mesmo que eles nos agridam, nos rejeitem, nos maltratem, como fizeram com o apóstolo Paulo, nós devemos amá-los, porque estão perdidos. Não tem Cristo como Senhor e Salvador, não tem o favor de Deus, o consolo de Deus. Eles não podem dizer que Jesus é por eles. Sentir amor pelos perdidos é se colocar em seu lugar. Paulo, se possível fosse, sofreria o inferno para livrá-los. E nós, difícil, falarmos a mesma coisa que o apóstolo, mas temos que desenvolver esse tipo de amor. Terceiro ensino nesse texto é que sentir amor pelos perdidos é pregar-lhes a palavra. Como é que eu sinto amor pelos perdidos? Eu tenho que pregar o evangelho para eles. Romanos capítulo 9, verso 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E aqui Paulo, ele coloca todas as vantagens que o povo judeu teve naquele período. E tem todas as vantagens, muitas vantagens. Era um povo especial, sim, diferente de todos os outros povos. Deus não escolheu os assírios, Deus não escolheu os babilônios, Deus não escolheu os egípcios, uma grande nação, uma poderosa nação. Olha o método de Deus, ele poderia. Eu vou usar os egípcios, é a nação mais forte. Certamente um homem, um ser humano pensaria assim. Os egípcios são uma nação muito poderosa naquele período da antiguidade, então vou usar os egípcios, que vai facilitar a proclamação da mensagem de salvação. Eles já são grandes, têm força, então isso ajuda. Mas Deus não quis assim. Deus quis formar um povo de uma família, no caso Abraão, Isaac, Jacó e os filhos de Jacó. E desse povo pequeno e pecador, Deus quis fazer uma nação de onde viria o Messias e o Salvador. Esse foi o projeto de Deus. E Deus investiu na nação de Israel. Óbvio que Israel não era, em um certo sentido, mais importante do que os outros povos, porque outros povos foram salvos através do testemunho de Israel e também se tornaram povo de Deus. Os povos da antiguidade que creram, como ninivitas, como outras nações que às vezes nós nem temos conhecimento, esses povos se tornaram também israelitas, porque tinham a mesma fé de Abraão e eram povo de Deus. Não tinha essa distinção, digamos assim. Tinha a distinção da terra, óbvio, a distância, claro, mas aos olhos do Senhor, aquele povo que creu era também israelita, como é dito lá em Gálatas. A questão é que esse povo de Israel teve muitas bênçãos, foi um povo escolhido por Deus, Deus investiu nesse povo e eles rejeitaram Jesus. E isso para Paulo era muito mais terrível. Um povo tão excelente, um povo que Deus investiu, era o povo de Deus na antiguidade, e foi o povo que não acolheu como deveria o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 2, verso 17, Paulo fala dessas vantagens da nação de Israel, os israelitas tiveram. Olha Romanos 2, 17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e comete? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei?
pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Eles tinham a lei, eles tinham a bênção de Deus, eles eram mestres da lei, professores da lei, ensinavam as pessoas a lei de Deus, mas eles estavam transgredindo a própria lei com seus próprios pecados e não testemunhavam de Deus como deveria aos gentios. Eles blasfemavam de Deus por conta dos seus próprios pecados. Mas Paulo ressalta aqui as vantagens que Israel teve, o quanto Deus os abençoou. Olha Romanos 3, verso 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Você pergunta, né? E aqui lembra do que nós já estudamos. É Romanos 3, verso 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Quer dizer, será que o judeu vai ser salvo pela lei, pela circuncisão, pelas obras da lei? Não, não é essa a vantagem. Então, qual é? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo responde no verso 2. Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aos judeus. Os oráculos de Deus é a palavra de Deus, a interpretação da Escritura. Os judeus foram, em maior parte, os autores dos textos do Antigo Testamento e do Novo também. Então, eles tinham tudo ali de bom que Deus poderia oferecer, eles receberam. Mas não valorizaram. E por isso Paulo sofria, e era uma dor enorme. Talvez nós sinta esse tipo de dor e de tristeza, pais que ensinaram seus filhos no Evangelho, e os filhos não querem o mesmo Deus dos seus pais. Eu sou obrigado a seguir a religião do meu pai? Não. Mas é esse tipo de dor aqui, os judeus receberam tudo de Deus, mas rejeitaram o Senhor. Muitos receberam tudo de Deus aqui. Pais cristãos, avós cristãos, irmãos crentes, tem tudo. Porque isso é tudo, irmãos. Ter Cristo é ter tudo, né? Receberam essa bênção, esse ensino do Evangelho desde pequeno e rejeitam. Estão rejeitando a bênção, a vida e a salvação. Como pode? É o entendimento que nós trazemos disso que Paulo está falando para nós, para os nossos dias atuais. Eu não tive pai crente, minha mãe se converteu depois. Então, eu não tive esse privilégio de ser educado desde pequenininho num lar cristão. Tanto que muitas coisas eu me admirava, né, na minha adolescência, enquanto crente, quando eu via uma família, por exemplo, fazendo uma refeição, né, o pai, a mãe, os filhos ali orando, aquilo para mim era fantástico, aquilo ali eu ficava, é incrível, eu não tinha aquilo, entende? Mas Deus transformou, graças a Deus, falta só meu pai crer, né, se Deus quiser em breve, né, o Senhor dobra, né, o coração duro dele, só Deus mesmo, entendem? Quem nasceu numa família cristã, ouviu o evangelho do seu pai e da sua mãe, creu no Senhor Jesus Cristo, é imensamente abençoado e feliz. Você nem sabe, nem sonha a quantidade de bênçãos e de livramentos que você teve, porque você creu através ali do estímulo dos seus pais, da pregação dos seus pais. Mesmo que eles sejam pais pecadores, como nós somos, a gente entende isso, mas ainda assim é uma bênção, irmãos. Não tem como comparar. Entendem isso? Então, se você nasceu num lar cristão e creu no Senhor Jesus Cristo, fique feliz. Você já tem uma vantagem enorme. Converse com quem nunca teve um pai e uma mãe crente. E você vai perceber o quanto Deus te abençoou. Não é para fazer inveja para o outro, não, certo? Eu sei, quem não teve, Deus sabe. Tudo está no plano do Senhor. Mas é um fato. Né, é muito abençoado. E se você teve um pai crente, uma mãe crente, e não não aproveita, arrependa-se. Olhe para o Senhor, busque a Deus, peça para que Deus transforme o seu coração e creia no Senhor Jesus Cristo. Não viva assim, porque certamente não vale a pena. Muitos privilégios Israel recebeu. Primeiro, são israelitas. Ser israelita, você vê aí no início do verso 4. Primeiro privilégio, são israelitas. Isso gera um privilégio. Ser israelita era um privilégio. Por quê? Porque é do povo de Deus. Já nasceu na lei. O que é que eles estudavam? A palavra de Deus.
A turma hoje vai para a escola estudar matemática, português, filosofia, um monte de coisa. É útil? Tem sua importância. Mas o judeu ia estudar o quê? A Bíblia. Você imagina se os nossos filhos fossem para a escola estudar a Bíblia? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Seria um negócio assim maravilhoso, né? Mas infelizmente não é o que acontece. Ser israelita era ser escolhido por Deus. Você já nasceu na vantagem. Você podia ser ninivita, você podia ser babilônio, você podia ser um egípcio. Quer dizer, já ficou muito difícil. Como é que um egípcio ia ouvir o evangelho? Né? Ou um babilônio? Muito difícil. Muito mais difícil. Naquela época não tinha internet, telefone, as viagens eram muito complicadas. Alguns se converteram certamente no ministério de Daniel, na Babilônia, no ministério do povo de Israel, nos 400 anos escravo ali, e nos milagres que Moisés fez, as 10 pragas, retirando Israel ali do Egito, no momento do êxodo. Muitos egípcios, se você ler com atenção, seguiram Israel na fuga, eram egípcios convertidos, porque viram o poder de Deus, temeram a Deus e entenderam a Páscoa, o sacrifício do Cordeiro, e creram no descendente. Ser israelita já era uma grande vantagem. Além de serem israelitas, eles eram adotados por Deus. Olha o que diz o verso 4, pertence-lhes a adoção. Deus os adotou, já tinha a adoção de Deus no Antigo Testamento. Os israelitas eram filhos de Deus. Não era todo israelita, claro, eram os convertidos, mas a maioria deveria ser, pelo menos em alguns momentos da história de Israel. Em Êxodo 4:22 diz, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. O povo de Israel era o filho de Deus. Veja que hoje cada um é filho de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Israel, a nação, é meu filho. Oséias 11:1, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito, chamei o meu filho. Então Deus amava Israel como um filho, adoção. Jeremias 31:9, virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Então, Israel era filho do Senhor. Ser israelita era um privilégio, porque eles eram adotados por Deus. Mas ainda no verso 4, e também a glória de Deus se manifestava na nação de Israel. O que é a glória de Deus? Deus se revelando de forma incrível. Ele não fazia isso nos babilônios, nos egípcios, nos sumérios, não, era em Israel, naçãozinha, pequenininha ali. Olha Êxodo 40, verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Deus revelou sua glória também na coluna de nuvem, na coluna de fogo, guiando Israel pelo deserto. Em vários momentos da história, Deus apresentou sua glória na nação de Israel. Eles tinham a glória, povo especial. Olha que bênção eles tinham. Ainda mais, as alianças. Deus fez aliança com a nação de Israel. A aliança com Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Então, houve aliança com todos eles. Gênesis 15:17 fala dessa aliança feita com Abraão. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu, o jebuseu, todos eles vão se submeter a Israel. A terra de Canaã não é só aquela faixa de Israel que nós vemos hoje no mapa. A terra que Deus prometeu a Abraão é do rio Nilo, lembra aí o mapa na sua cabeça, se você é bom de mapa, do rio Nilo até o rio Eufrates, é muita terra. Deus fez uma aliança com Abraão, e esta aliança é uma aliança incondicional, independe se Abraão peca ou não peca. Em algum dia Israel teve essa terra, o mais perto que ele chegou foi na época de Salomão, mas logo depois não chegou a ter tudo da terra, então nós ainda aguardamos até hoje, Israel vai ter, porque Deus prometeu a Israel esta terra.
Então, a gente entende que há um futuro na escatologia, lá nos últimos tempos, em que Israel vai ter a terra que Deus prometeu, porque ligado à promessa da terra está a promessa do Salvador. Gênesis 12, do verso 1 ao 3, quando Deus chama Abraão, olha o que nós lemos. Ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De Abraão vem a bênção a todas as nações. E, obviamente, referindo-se aqui ao descendente, ao Senhor Jesus Cristo. Veja, então, Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança implicava cumprir a promessa de uma descendência, Deus cumpriu. A promessa de uma terra foi cumprida, não completamente, parcialmente ainda, e a bênção chegou também. O Senhor Jesus, que encarnou-se, morreu numa cruz, ressuscitou e subiu aos céus. Mas ainda falta algo dessa promessa se cumprir, o reino de Deus se instalar aqui na terra. Deus deu a lei também, a lei para Israel. Olha o que diz mais, verso 4, a legislação, o culto, as promessas, tudo isso foi dado a Israel. O culto, a adoração no tabernáculo, a adoração no templo, eles ministravam a adoração. Veja que o etíope eunuco vinha de longe para poder adorar lá no templo em Jerusalém, e era privilégio dos judeus. Na nova aliança isso mudou. Cada crente é santuário do Espírito Santo de Deus, mas na velha aliança era o templo lá em Jerusalém, ali era a casa de Deus, era ali que Deus se revelava, era ali que Deus manifestava a sua glória, e eram os judeus, os israelitas, que tinham esse privilégio. Os patriarcas vieram também dos judeus. A promessa da vinda do Messias, desde Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Deus cumpriu também. A linhagem de Cristo, no final do verso 5, nós lemos: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. Jesus, o Messias, é judeu, e os judeus não acolheram o Senhor. Romanos 9,5 é um dos versículos que você deve marcar na sua Bíblia, porque ele deixa muito claro a humanidade e a divindade de Cristo ao mesmo tempo. Nós lemos esse versículo e ele diz: deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. É o Cristo segundo a carne, Jesus homem, e ele é Deus bendito para todo sempre. Ele veio em carne e ele é Deus. Isso é muito importante quando você for falar com o testemunho de Jeová, que não crê que Jesus é Deus. Você lê Romanos 9,5, texto bíblico dizendo que Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo. A linhagem de Cristo, descrita lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, claramente mostra que o Senhor Jesus descendeu do povo judeu. Tudo o que Paulo falou aqui são vantagens, bênçãos que Deus deu para esse povo. E esse povo rejeitou o Messias, na sua maioria, na sua incredulidade. Por isso que Paulo sente essa dor, essa tristeza e esse sofrimento, como tantos judeus não reconheceram em Jesus o Messias e o Salvador. Da mesma forma, irmãos, nós também devemos sentir amor pelos perdidos. Não somente pelos judeus, também, mas por todos os povos da terra que estão sem o Senhor Jesus Cristo. Quando chega um crente num local onde ninguém é crente, eu sei que esse irmão ele deve sofrer um pouco, porque ele fica sozinho, sem a igreja e sem os irmãos. Mas um dia que isso acontecer com você, receba como uma grande oportunidade de ser luz no meio das trevas, porque é o que nós somos. Quando um crente chega num local de trabalho onde ninguém é crente, na universidade, lá na sua sala de aula, onde ninguém é crente, ou na escola, ou no seu bairro, no seu círculo, na sua família, você é a testemunha de Deus ali para levar salvação aos perdidos. E você deve enxergar todos aqueles que estão ao seu redor, filhos das trevas, condenados ao inferno, com amor. Porque eles estão sem Cristo,
perdidos, sem esperança, e acham ainda que estão no caminho correto. Devemos amar os perdidos da nossa nação, nossos compatriotas, nos entristecermos por eles, nos colocarmos no lugar deles, como seria se eu tivesse perdido hoje. Devemos pregar o evangelho e devemos amar todos aqueles que nos perseguem. Se você no seu trabalho é perseguido, ou na universidade, ou na escola, não revide, não se chateie, não se ire. Aqueles que estão te perseguindo, eles estão perdidos nos seus pecados, eles não entendem a luz do evangelho. E nós devemos ter o mesmo sentimento que Paulo teve aqui, o sentimento de amor pelas almas perdidas. E se tem alguém aqui que é perdido, é um bom momento para você se arrepender dos seus pecados. Você pode orar e crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, porque é terrível o fim daqueles que partem sem o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é a base, ele é o nosso fundamento, ele é aquele que nos salva, porque morreu numa cruz pelos nossos pecados. Não é a ideia de ganhar mais um membro para a igreja, não é a ideia de fazer com que o número aumente, não é isso, mas é o sentimento de amor, de livrar uma alma do inferno por meio da pregação do evangelho e do sacrifício do Senhor Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos dê este amor pelos perdidos. Pai, nós te louvamos, gratos pela tua palavra. Vimos aqui, Senhor Deus, o tamanho do amor do apóstolo pelos seus compatriotas judeus. Mesmo sendo ele perseguido e maltratado pelo seu povo, os amava tremendamente. Senhor Deus, nos ajuda a ter esse tipo de amor por aqueles que não são crentes no Senhor Jesus, por aqueles que vivem cegos nos seus pecados. Ajuda-nos, Pai amado, a termos esse amor abnegado, amor altruísta, interessado pela salvação destas pessoas. Abre o nosso coração para investir na obra missionária, enviar missionários que vão onde nós não podemos ir levar a tua palavra de salvação para os povos perdidos. Capacita-nos, ó Pai, a estarmos sentindo essa tristeza por aqueles que estão indo para o inferno. É o que nós te pedimos, esta transformação, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, tenha uma boa semana e aproveite esse tempo de oração agora no fim do culto para conversar mais com o Senhor. Uma boa noite a todos e até breve.